Chegou a hora agora da nossa pausa gostosa do café. A vida da gente é feita de altos e baixos e momentos bons e também ruins. Todo mundo que é certo vai ter que lidar com sofrimentos. E isso pode acontecer por vários motivos. Mas você sabe passar por essas situações que te causam sofrimento? A psicóloga Solange Guastaferro conversa ao vivo com a gente sobre o tema. Bom dia, doutora Solange. Primeiro, bem-vinda ao BG mais uma vez, um prazer falar contigo. Oi, bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem, né? Então, né, como é difícil, né, às vezes o ser humano lidar com o sofrimento. É certo que a gente em algum momento pode passar ou por um sofrimento que vem de uma dor física ou de um sofrimento de uma dor emocional, de um trauma. Mas esse é um sentimento que todo ser humano quer fugir dele. Por quê? Né? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, certamente, né? Mas todo sofrimento traz algumas lições, alguns ensinamentos, porque como você mesmo disse, nossa vida são altos e baixos o tempo todo, né? E a gente tem que saber lidar com eles, né? Porque assim, muitas vezes, né, Bruno, as pessoas se agarram no sofrimento e transformam a vida numa vitimização. E é isso que a gente precisa ajudar as pessoas a entender, que isso não é uma coisa que é para durar para sempre, né? O sofrimento, ele pode ter o seu começo, o seu meio e seu fim, né? E o que o sofrimento quer me dizer, né? O que eu preciso aprender? Porque certamente nós vamos aprender algumas lições, como perseverança, como experiência, como todo ser humano, Bruno, e a todos que nos assistem, todo ser humano tem uma coisa chamada resiliência, que é a capacidade que nós temos de nos ressignificar um momento difícil da nossa vida, né? Então, o sofrimento faz isso, né? Faz a gente amadurecer e exercitar a nossa resiliência, que é essa capacidade, né? Agora, se a gente fica agarrada nesse sofrimento, certamente a gente vai ter assim sentimentos muito ruins, né? E a gente vai se vitimizar com isso. E isso não é muito bom. A gente precisa aprender a lidar realmente com todo esse sofrimento, seja ele físico, uma dor física, uma doença, ou seja ele emocional, num transtorno também, uma doença emocional psicológica. Doutora, tem uma frase que diz que a gente precisa saber sofrer, né? E também tem um cenário que muita gente cita também, a gente vê muito isso, que soluções são criadas em momentos de crise e a gente também começa a crescer diante das dificuldades que a gente passa no dia a dia. Não quer dizer que a gente não precisa sentir, né, doutor? Ignorar o sentimento, mas não se deixar levar apenas pelo sentimento, pela dor, pela tristeza. Exatamente, sofrer, né? A gente sofre mesmo, né? Chorar, que é um sentimento, né, que vem dessa dor, desse sofrimento, não é sinal de fraqueza, é sinal que você está extravasando um sentimento, extravasando essa dor e esse sofrimento. Porém, a gente não pode se agarrar a ele, né? Não pode ficar eternamente porque assim, uma fatalidade não é culpa da gente, mas ficar nessa fatalidade, sim, aí a gente é que tem que procurar ajuda, procurar nos ressignificar para passar por essa fase, o que vai passar também, né? E isso é certo, seja um sofrimento físico, psicológico e tudo mais. Então, assim, o sofrimento, ele ensina algumas coisas: amadurecimento, né? Saber lidar com as situações, saber lidar com alguns conflitos e não continuar no vitimismo, né? Não continuar sendo a vítima daquilo que aconteceu, né? Porque eu sempre falo que o que a vida quer da gente, né? Não é o que a gente quer da vida, a gente não tem esse poder de saber, mas sim o que a vida quer de mim, né? Então a vida quer da gente que a gente ressignifique, que a gente ande, que a gente
se edifique para aprender com o sofrimento, certamente, né? Com certeza, a gente pode tirar muitas lições, aprender e crescer cada vez mais. É importante saber lidar com esses momentos no nosso dia a dia. Doutora Solange, eu quero agradecer mais uma vez pelas orientações, são precisas sempre, importantes para o nosso dia a dia, para quem passa por situações como essa. Aliás, para todos nós, a gente não tem como correr do sofrimento. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia. Eu que agradeço, Bruno, agradeço a todos que nos assistem, tá? E gratidão à TV Pajuçara e um abraço para todo mundo, tá? Tchau!